Glória a Deus, aleluia. Neste momento quero desejar a toda a igreja que a presença do Senhor esteja sobre a tua vida, amém? Que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos nós, amém? Que neste momento possamos desfrutar dessa presença bendita, maravilhosa, e que a palavra do Senhor possa encontrar em cada coração local adequado para produzir frutos. Fruto de fé, fruto de esperança, fruto de perseverança, em nome de Jesus. Amado, neste momento vamos orar. Eu quero convidar você neste momento para que você possa, junto comigo, fazer uma oração e pedir para o Senhor assim: Senhor, venha sondar o meu coração. Aquilo que eu não estou fazendo que é da tua vontade, fala para mim colocar em prática. Aquilo que eu estou fazendo que não é a tua vontade, para que eu deixe de fazer. E aquilo, Senhor, que eu estou fazendo, que é da tua vontade, que o Senhor se agrada, que eu continue fazendo. Pai, neste momento, que cada coração aqui seja, Senhor, sondado, que cada coração seja conhecido, que cada coração seja visitado, que cada coração, Senhor, neste momento seja tocado pelo Teu Espírito Santo, e que o Senhor venha gerar paz na vida de todos aqui neste momento. Sabemos, ó Deus, que neste mundo passamos por aflições, mas que assim como o Senhor venceu o mundo, nós também podemos vencer pela Tua palavra profética, ó Deus, pelas Tuas promessas e pela presença do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Nós podemos, Senhor, vencer, porque o Senhor declarou que em Ti, Pai, nós somos mais que vencedores. Portanto, Senhor, que neste momento o Senhor venha nos gerar paz, ânimo e perseverança. E oramos e pedimos a Tua bênção para que a Tua palavra neste momento venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo 46. E hoje nós vamos meditar neste Salmo, Salmo 46. Mas vamos fazer a leitura em um versículo-chave, o verso 10. Salmo 46 tem 11 versículos, dividido em 3 sessões. Então, logicamente, teremos 3 pontos. E eu quero iniciar começando com o versículo número 10. Então, vamos lá, abre a sua Bíblia, Salmo 46, 10. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga glória a Deus. Estou aprendendo com o Cidiel, viu, Cidiel? Vamos lá. Salmo 46, 10 diz assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amém? Amado, você viu que o texto-chave nesta noite está declarando para que eu e você tenhamos o nosso coração sossegado. Sossegai. Sossegai o seu coração, aquietai-vos. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. O Salmo 46 vai falar sobre algo muito importante, que em meio a tantas lutas e adversidades, nós podemos encontrar um socorro presente no Senhor. Sabe qual é o nosso tema nesta noite? Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. É o nosso tema. É o nosso tema. Sabe por quê? Porque a crise não é a ausência de Deus. O povo de Deus também enfrenta crises. A crise não é a ausência de Deus. Mas preste bem atenção que através da crise nós podemos ter uma oportunidade para experimentar a sua suficiência. A crise não é a ausência de Deus, mas é uma oportunidade para que Deus possa mostrar para mim e para você de que Ele é suficiente para nós. A graça dEle nos basta. Então, amado, quando tudo se abala, quando tudo se parece perdido, quando tudo parece uma ruína, nós precisamos entender que Ele é o nosso refúgio permanente. Ele está conosco. Ele está conosco todos os dias, ontem, hoje e para sempre. Você crê nisso? Agora, presta atenção. Eu tenho certeza que dentre nós, alguns entre nós, está passando por um momento de crise ou dificuldades em áreas distintas.
Outros não, outros estão bem. Está na bonança, está tudo tranquilo. Mas se está bem hoje, mas com certeza ontem, no passado, já passou por algum momento de tribulação. E amanhã, ou algum tempo no futuro, voltaremos a passar novamente por momentos de tormentas. É assim que é a vida aqui na terra. Agora, o que é importante nós entendermos, irmãos? Que Deus, Ele está presente nas nossas vidas para que nós possamos descansar nele. Esta é uma diferença em que uma pessoa que não tem Deus no centro da sua vida e a pessoa que tem Deus no centro da sua vida. A diferença é que quem tem Deus em seu coração consegue acalmar o coração mesmo diante das lutas e desafios. Hoje eu estava pedindo para o Senhor para que Ele me desse uma palavra para compartilhar hoje com os amados. E uma coisa que veio no meu coração é o seguinte: prepara a igreja para o futuro, porque em breve a igreja vai ter que estar confiante no Senhor, porque haverá situações no futuro, não apenas no Brasil, mas no mundo, onde a nossa fé é o que vai conceder a vitória, porque a fé é a nossa vitória. Agora preste atenção, nos momentos onde nós sentimos medo e onde a nossa fé é provada, nós precisamos aquietar o nosso coração, nós precisamos pedir para Deus, para que Ele acalme o nosso coração, porque nós temos crido num Deus que tudo pode e que Ele está presente. Lembra que Jesus falou? Eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Então, amado, em meio a lutas, eu quero te fazer uma pergunta: como é que eu e você podemos acalmar o nosso coração? Como? Porque certamente nos momentos onde estamos fracos na fé, nós cometemos erros. E eu posso até dizer que pecados de incredulidade, pecados de insegurança, pecados de falta de fé, onde nós murmuramos, reclamamos das coisas que acontecem, dos desfechos que ocorrem na nossa vida ou na vida daqueles que nós amamos. Mas independente da circunstância, nós precisamos depositar nossa fé em Deus e não nas circunstâncias. Aí vem a pergunta: mas como que eu e você podemos acalmar o nosso coração? Através desse salmo eu quero te mostrar 3 verdades bíblicas onde eu e você podemos ter o nosso coração acalmado. 3 verdades bíblicas. Vamos a elas? Vamos lá. Número 1, a primeira coisa que eu e você precisamos absorver, guardar no nosso coração, qual que é? Que Deus é refúgio. Deus é refúgio. Diga comigo: Deus é refúgio. Olha lá, abre aí no Salmo 46, verso 1. Está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A palavra refúgio significa abrigo. A palavra refúgio quer dizer um lugar onde você pode estar e você encontra proteção. Debaixo das asas do Senhor, ninguém pode nos abalar. Amado, preste atenção, às vezes nossa mente é limitada e a gente acha que proteção é somente física. Mas em algum momento eu e você vamos perecer fisicamente, vamos morrer fisicamente. Os apóstolos, no determinado momento, eles foram perseguidos e mortos. Mas a alma deles está viva. Eles estão esperando o dia do arrebatamento para que o corpo de cada um deles seja glorificado juntamente com aqueles que forem arrebatados e transformados vivos, para num abrir e fechar de olhos possamos juntos subir para o encontro com o Senhor nos ares, conforme a palavra. Agora, amado, nós precisamos entender que aquele que só aguarda em Deus nesta vida é o pior de todos, os mais miseráveis dos homens, conforme diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15. Nós precisamos confiar no Senhor independente do desfecho, porque para Deus tudo é diferente na visão do homem. A visão de Deus é diferente da visão do homem. Mas independente de qualquer situação, nós precisamos confiar que Deus é o nosso abrigo, refúgio. E a palavra fortaleza tem a ideia de fortalecer,
que em Deus, eu e você, podemos suportar situações que alguém que não tem Deus não suportaria. Eu me lembro de várias histórias do Coliseu Romano, e uma das histórias que me chama a atenção é de um pastor chamado Policarpio, onde ele estava sendo assado vivo, onde fizeram uma fogueira, uma roda de 360 graus em uma roda fechado com fogueira, e foi enfincado uma estaca no centro, e ele foi amarrado, e ali hastearam o fogo, e o fogo estava numa distância de mais ou menos 1 metro e meio dele, e ali ele foi assado vivo. E ele não expressou nenhum grito de dor, ele não expressou nenhum desespero, ele não expressou nada que apontasse de que ele estava sofrendo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, além de refúgio, ele também é fortaleza. Ele não sentiu dor, ele adorava, ele falava: Senhor, Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores, louvado é o Teu nome. Ele morreu cantando e adorando ao Senhor. Sabe qual foi o resultado disso? Muitas vidas se converteram a Jesus pelo milagre aos olhos de todos. Nós podemos também expressar o milagre vivo de Deus ao passar por situações adversas. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, nós precisamos declarar: Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso socorro, Deus é a nossa fortaleza. Está escrito também que Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Ele está dizendo: olha, eu estou aqui, basta vocês clamar, basta vocês invocar, basta vocês me chamar. Está escrito: perto está o Senhor daqueles que o buscam. Deus está presente, socorro presente, socorro bem presente. Deus está dizendo, amado, que Ele é a nossa fortaleza. Refúgio indica abrigo, já falei. Fortaleza, força ativa em nós. E em toda crise, Deus está acessível e pronto para nos acudir. Olha, amado, tem um Salmo 62:7, só para uma referência cruzada com esse Salmo que nós acabamos de ler. O Salmo 62:7 diz assim, ó: de Deus depende a minha salvação. Você crê nisso também? De Deus depende a nossa salvação e a minha glória. E aí na parte B diz: estão em Deus a minha forte rocha. Estão em Deus a minha forte rocha e também o meu refúgio. Nós precisamos declarar esta palavra como uma oração sincera. Existem coisas que não estão no nosso controle. Não adianta entrarmos em desespero, porque aonde a nossa mão não alcança, o meu coração descansa. Eu preciso descansar no Senhor, porque tem coisas que só Ele vai fazer. Cura de doenças, salvação dos nossos entes queridos que estão perdidos no mundo, resolução de problemas, resolução de crises financeiras, enfim, seja a tribulação que for, Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro presente, é nele que devemos confiar. Agora o versículo 2 do Salmo 46, aí começa aqui algo que chama a atenção, que é a declaração de várias catástrofes, de ruínas, sabe? Quem de nós já não passou em um momento onde as nossas vidas chegam ao limite do teste? O nosso psicológico chega ao extremo de suportar situações. Situações que vêm nos provar, que vêm ao limite da nossa fé. E aí nós precisamos recorrer à palavra de Deus. E o que diz no verso 2? Portanto, se portanto está aqui, significa que ele está concluindo: se Deus é o meu refúgio, se Deus é a minha fortaleza, se Deus é o socorro presente na angústia ou na tribulação, portanto, sendo assim, aconteça o que acontecer,
haja o que houver, não temeremos, ainda que chegue aos extremos das situações, como por exemplo, a terra se transtorne, a terra entra em terremotos e os montes se abalem no seio dos mares. Imagine a terra tremer, os montes mais altos se lançar nos mares e o mundo revirar de cabeça para o alto. Ainda que as águas tumultuem e se espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam e tudo venha abaixo. Ainda que aconteça todas essas coisas, não temeremos. Não temeremos. Amado, se eu falar para vocês que nós podemos não temer ou não ter medo, eu estaria dizendo para vocês uma inverdade. Mas o que o texto está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte: olha, você pode até ter certo medo, mas este medo não pode fazer você paralisar. Esse medo não pode fazer você negar a sua fé, blasfemar, murmurar e desistir da sua fé em Deus. Porque, amado, o que é este mundo sem Deus? Não é nada. E o texto vai nos mostrar que como é que nós podemos acalmar o nosso coração. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que Deus, Ele é o nosso refúgio. Ele é o refúgio, Ele é o nosso abrigo. É nele que devemos descansar, é nele que devemos nos sustentar, é nele que devemos nos refugiar, mesmo quando tudo foge do controle. Deus, Ele é uma rocha firme e inabalável. A rocha de Deus. Eu me lembro aqui nesse momento, quando os discípulos estavam no barco com Jesus, passagem muito conhecida. Jesus descansando na polpa do barco. De repente uma tempestade veio. Os discípulos começaram a ficar apavorados. As águas começaram a se chocar contra o barco começou a balançar. As águas saíam sobre eles. O ímpeto das ondas estava numa violência tremenda, ao ponto deles falarem assim: vamos perecer, vamos morrer, acorda o mestre, acorda o mestre. E eles então sacudiram o mestre e disseram: mestre, tu não se importa que nós venhamos a perecer? Então Jesus falou: homens de pouca fé, até quando vocês vão permanecer? Jesus só deu um comando, uma simples palavra, e a tempestade se acalmou. Sabe o que nós podemos aprender nessa passagem de Jesus? Que quando nós confiamos nele, não tem onda, não tem terremoto, não tem maremoto que venha derrubar o seu povo. Porque é apenas um comando, apenas uma ordem, e Ele é o Senhor da natureza. E o texto vai nos mostrar isso. O problema é que o tempo não é o nosso, o tempo é dele. Nós precisamos entender que o tempo é de Deus. E nós precisamos, irmãos, confiar. Porque a confiança não depende das circunstâncias. A nossa confiança depende da nossa fé. E aí eu pergunto: aonde está a fé? Tem muitas pessoas que dizem que têm fé em Deus. Mas a fé sem obras é morta. E as obras são as ações, as atitudes que nós temos em face aos desafios que nós passamos. É quando você está num momento onde você está ali, face a face com a morte, face a face com o perigo, face a face com uma catástrofe, face a face com as coisas mais horrendas e terríveis que podem suceder na vida da gente. E ainda assim, a nossa fé permanecer inabalável. Mesmo que eu perca um dos meus entes queridos, mesmo que eu perca todos os meus bens, mesmo que eu venha perder até mesmo parte do meu corpo, mesmo que eu venha perder qualquer coisa, ainda assim, essas coisas não devem determinar aonde eu deposito a minha confiança, porque a nossa confiança tem que estar em Deus, em Deus. E é interessante aquela canção, ainda que a figueira não floresça. Lembra dessa canção? Ainda que a figueira não floresça, nem as
haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aí eu faço uma pergunta, será? Será? Porque preste atenção, o profeta Abacuque está dizendo o seguinte: ainda que você perca toda a sua renda, ainda que você não tenha sustento, ainda que você não tenha onde comer, ainda que você não tenha onde morar, ainda que você perca tudo aquilo que nós precisamos, de coisas básicas, ele declara, todavia te louvarei. Ou seja, eu não vou parar de te adorar, porque as coisas estão indo de mal a pior. Mas nós cantamos essa canção, e na hora de viver na prática, será que nós estamos vivendo a verdade? Ou será que nós desistimos e murmuramos e fraquejamos? Irmãos, a coisa é muito séria. Nós precisamos, irmãos, entender que o mundo lá fora, que vive uma vida sem Deus, estão em constante tribulação. E nós encontramos refúgio no Deus vivo e verdadeiro, socorro presente na angústia. E que esta canção que nós acabamos de cantar, uma pequena estrofe, não seja apenas uma canção, mas seja uma verdade vivida, que seja uma adoração cantada, não apenas pela nossa boca, pelos lábios, mas especialmente e sobretudo pela nossa própria maneira de viver, amém? Quantos aqui estão dispostos a viver essa canção? Então, se você crê e se você vive ela, vamos cantar mais uma vez essa estrofezinha, mas cante com fé, cante com verdade, em espírito e em verdade. Vamos lá? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. E aí a pergunta é, como acalmar o nosso coração? É simples, é só confiar em Deus, colocar Ele como teu refúgio, como teu abrigo, como tua fortaleza, como socorro bem presente. Aí nós podemos cantar essa canção e viver ela na verdade. Como acalmar o nosso coração? Quando nós temos Deus como refúgio em meio ao caos. Aprenda isso. Em segundo lugar, o Salmo 46 vai para uma segunda etapa, e aí nos apresenta uma segunda coisa que nós podemos fazer, uma segunda verdade. A primeira é que Deus é refúgio. E qual é a segunda? A segunda é, Deus está presente, amém? Você sente a presença dEle na tua vida? Você sente a presença dEle na vida da tua família? Você sente a presença de Deus agora aqui neste momento? Então entenda, Deus está presente, Ele está presente, Ele é onipresente. E no Salmo 46, versículo 4, olha, presta atenção o que está escrito. Está escrito, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Oh, irmãos, estava falando de tribulação nos versos 2 e 3. Porque nos versos 2 e 3 está falando de pessoas que estão vivendo longe de Deus e não tem Deus como refúgio, como fortaleza, e não tem socorro presente na angústia. Olha que contradição, olha que contraste aqui. Mas está dizendo aqui no versículo 4, há um rio, rios de água viva, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A cidade de Deus, o que significa cidade de Deus? Você sabia que você pode ser uma cidade de Deus? Por quê? Porque está escrito que todo cristão verdadeiro e genuíno é templo do Espírito Santo. E dentro da tua vida pode ser a cidade de Deus, a morada de Deus.
E se você é morada de Deus, há um rio dentro de você, porque Jesus falou que dentro do nosso interior fluirão rios de água viva. Amém? Então há um rio dentro de você, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Então, irmãos, lá fora está pegando fogo, lá fora está tendo guerra, lá fora está tendo caos, lá fora está tendo violência, está tendo morte, crise. Mas aqui dentro há um rio que gera a alegria de Deus, amém? Vocês entenderam a palavra? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Continuando, o santuário das moradas do Altíssimo. Que santuário é esse? Pode ser os céus, pode ser a Nova Jerusalém, pode ser, mas também pode ser dentro de mim, de cada um de vocês. Então, irmãos, a presença de Deus pode acalmar o nosso coração. E a presença de Deus está dentro de nós. Porque a Bíblia diz que somos templo e morada do Espírito Santo. O rio simboliza vida. O rio simboliza alegria. O rio simboliza provisão. A verdadeira alegria, irmãos, vem da presença do Espírito Santo de Deus em cada um de nós. Nós precisamos confiar nisso. Olha só. Fora o caos, dentro alegria e paz. Fora está o caos, mas aqui dentro tem alegria e paz. Você pode profetizar isso na tua vida? Você pode dizer assim, ó, fora de mim pode estar o caos, mas dentro de mim há alegria e paz. Porque é o que está na palavra, e a palavra de Deus tem poder. Vamos ao verso 5, Salmo 46, verso 5 diz, Deus está no meio dela. Desta cidade, Deus está dentro de cada um de nós, jamais será abalada. Ninguém que tem Deus no centro da vida poderá ser abalado. Está escrito, Deus a ajudará desde a antemanhã, ou seja, antes mesmo do sol nascer, na madrugada, Deus já está cuidando de cada um de nós. Deus age antes mesmo, irmãos, do perigo nos alcançar. Quantas vezes que nós nem sequer temos consciência onde livramento já ocorreu ou ocorreram várias vezes na nossa vida e nós sequer ficamos sabendo. Sabe por quê? Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e daqueles que o temem. Muitas vezes Deus já tirou e nós nem sabíamos. Só vamos saber talvez um dia na eternidade. Mas o fato é que Deus está nos guardando. 1000 cai de um lado, 10.000 cai à tua direita, 10.000 sai à esquerda. Mas tu não serás abalado, porque o Senhor é conosco, amém? Quem tem Deus no centro da vida, não é abalado. Não é abalado. Amados, o desafio é o seguinte. Se você ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias e manter comunhão com Deus todos os dias, esquece, nada pode abalar você, nada. O problema é que o povo de Deus é negligente, preguiçoso e não dá prioridade para as coisas de Deus. Essa é a verdade. E outra coisa, sabe por que o crente peca? Quando peca? Porque o crente não guarda a palavra no coração. Porque eu prefiro acreditar na palavra do que no homem. Porque está escrito que aquele que guarda a palavra no coração não peca contra o Senhor. Outra coisa, santidade. Foi cantada aqui, a primeira canção aqui. Quem prestou atenção no culto, quem prestou atenção no que cantou para Deus, no que, na expressão de louvor a Deus, prestou atenção de que Deus quer de nós o quê? Santidade, exclusividade. Se nós vivermos vida de santidade, nós temos uma aliança com Deus. E Deus não quebra a aliança. Deus não quebra a aliança. Agora, se você estiver em pecado, essa palavra não vai servir para você. Sabe por quê? Porque Deus não mantém fidelidade com quem é infiel na aliança. E muitas vezes as pessoas, não se cumpre essa palavra na minha vida. Não se cumpre por quê? Pela infidelidade. Porque está escrito em Tiago 4:4, infiéis, não sabeis vocês, ou vós, que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Preste atenção, Deus quer isso? Não, mas o problema é que as pessoas querem que Deus engula.
os pecados, a iniquidade, goela abaixo, mas Deus é santo, Deus não pode contemplar pecado. Está escrito, sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Sede santo em toda maneira de viver. Irmãos, o mundo tem que ver Deus em nós. A presença de Deus só estará em mim e você com vida de santidade. E agora preste atenção. Esse versículo 4 e 5 é uma realidade na vida de quem tem aliança com Deus. Por quê? Vamos lá. Verso 6 agora, Salmo 46, verso 6. Está escrito: bramam nações. O que significa bramam nações? Ou seja, as nações estão agitadas. Uma agitação política e até mesmo militar. Guerra, nação contra nação, reino contra reino. Agitação política, econômica e militar. Bramam as nações, reinos se abalam, reinos estão perdendo as suas estruturas, reinos estão caindo. Mas preste atenção, Ele faz ouvir a sua voz. Quando Deus abre a boca e fala, a terra se dissolve. A terra não suporta a palavra de Deus. E amado, essa mesma palavra que dissolve a terra da iniquidade, é a palavra que me sustenta, é a palavra que é para mim fundamento, é a palavra que gera para mim uma estrutura, para que quando vier as tempestades, eu possa permanecer de pé, de pé, de pé, de pé. Lembra que Jesus falou? Jesus falou que aquele homem que escuta as minhas palavras e as põe em prática é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre rocha. Sobre rocha. Ele não fez a casa sem alicerce. Ele preparou um fundamento. Ele colocou o fundamento para quê? Para edificar a sua casa. E aí sopraram ventos, combateram rios, e foram os fenômenos naturais contra aquela casa. E diz a palavra que a casa permaneceu de pé. Por quê? Porque está fundamentado sobre a rocha. E Deus está dizendo que aquele que escuta as palavras e não os põe em prática é comparado a um homem insensato, imprudente, que edifica a casa de qualquer jeito, sem rocha. E o que é edificar a casa sem rocha? É viver uma vida relaxada, é viver uma vida de qualquer jeito. Eu sou da igreja tal, eu sou membro da igreja tal. Você é membro da igreja tal, mas a presença de Deus está em você. Você tem vida de oração, você tem vida de meditação na palavra, você tem vida de santidade, você obedece à palavra de Deus. Se sim, você está na rocha, se não, você está lá, mas está na areia. E quando chegar o momento da prova, e quando chegar o momento da tribulação, sabe o que vai acontecer? A casa vai cair e o tombo vai ser grande. Agora, amado, não podemos brincar com isso. Trata-se da minha vida, da tua vida, do nosso destino. E o que eu quero que você entenda, que Deus, Ele é soberano sobre as nações e até mesmo sobre as crises. E a voz de Deus, presta atenção, a voz de Deus silencia o tumulto deste mundo, porque quando Deus fala, o mundo se prostra. A voz de Deus acalma o tumulto deste mundo. Irmãos, devo confiar mais na palavra de Deus do que até mesmo nas notícias que correm nos meios de comunicação. Crises estão surgindo, sempre houve crises. E vão continuar, mas aqueles que confiam no Senhor nunca serão abalados. Nunca, jamais. Vamos ao verso 7, Salmo 46, versículo 7. Presta atenção. Lembra que eu falei sobre aliança há momentos atrás? Sim ou não? Vocês lembram? Gravaram? Sim? Aliança. Agora presta atenção, verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. Quem é o Senhor dos exércitos? Yahvé. Yahvé. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Senhor dos exércitos é um título a Deus conferido a Ele com o objetivo de descrever o seu poder. Yahvé. Ele é o Todo-Poderoso. Com quem Ele está? Segundo o texto, Ele está com quem? Está com quem? Você pode dizer se está com você ou não? Então diga, está comigo.
Então diga, o Senhor dos Exércitos está comigo, está conosco. E olha o que diz a parte B. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vocês lembram que logo no versículo 1 foi dito assim: o Senhor é o meu refúgio. Tá, mas só que só pode refugiar no Senhor quem tem aliança com Ele. Por quê? O que significa Deus de Jacó? Deus de Jacó é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da aliança. Se você tem aliança com Deus, você pode usufruir disso aqui. Se não, não. Então, amados, vamos parar de brincar de religiosidade, vamos parar de brincar de religião, que realmente tenhamos uma aliança sincera com Deus. Que assim como uma mulher é fiel ao seu marido, e o marido é fiel à aliança do casamento com a sua esposa, não olha para nenhum outro, ela não olha para nenhum outro homem, e ele não olha para nenhuma outra mulher, eles têm uma aliança de casamento, na presença de Deus e uma aliança um com o outro. Sabe o que significa? Da mesma forma, eu e cada um de vocês precisamos ter uma aliança com o Todo-Poderoso, uma aliança sincera, uma aliança verdadeira, que não haja outros deuses em nosso coração, que só o Senhor seja o nosso Deus, que só Ele seja o nosso refúgio, que só Ele seja a nossa fortaleza. Aí sim, Ele é o Deus que está conosco, Ele é o nosso refúgio. Podemos então, irmãos, podemos descansar, porque Deus, Ele é poderoso e fiel para honrar a aliança feita conosco. E lá em Romanos 8:31 está escrito: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, ninguém pode, porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Então o que é que nós percebemos aqui? Como é que eu acalmo o meu coração? Primeiro, a primeira verdade, Deus é o nosso refúgio. E em segundo lugar, qual é a segunda verdade? Qual é a segunda verdade? Nós desfrutamos da sua presença. Vivemos na presença dEle. Ele está presente. Essa é a segunda verdade. Vamos à terceira e última? Vamos lá. Deus em terceiro lugar. A partir do versículo 8. Em terceiro lugar, nós acalmamos o nosso coração quando nós sabemos e confiamos e acreditamos na seguinte verdade. Qual é a verdade? Deus é soberano. Diga comigo, Deus é soberano. O que significa ser soberano? Soberano significa o seguinte: Ele toma decisões, Ele faz o que Ele quer e eu não questiono. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Não há outro além dEle. É interessante que lá em Romanos, eu não me lembro agora se está no capítulo 10 ou 11, ou no 12, é um desses três que vai falar sobre alguns que chegam para Deus e falam assim: ó Deus, por que me fizestes um vaso assim ou assado? E aí o texto fala: porventura você pode questionar o Criador? Porventura você pode questionar a Deus e perguntar para Ele por que que você foi feito assim ou assado? Nós não podemos questionar a Deus. Muitos de nós têm limitações, eu mesmo tenho limitação. E dentro das minhas limitações e você na sua, nós precisamos entender que Ele fez, nós somos servos, estamos felizes, independente da minha vontade, o que importa é a vontade dEle. Isso é soberania, é aceitar as circunstâncias, aceitar a vontade de Deus, aceitar os propósitos de Deus, aceitar o que acontece, aceitar o que é permitido, porque isto é confiar na soberania de Deus. Vamos ao versículo 8, você vai entender mais. Verso 8 do Salmo 46 diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações Ele efetuou na terra. E é interessante isso aqui. O que que o salmista está nos convidando? Está convidando para a gente olhar que Deus é o Deus da história. Que Deus de Israel, que fez uma aliança com Abraão, foi o mesmo Deus que permitiu os filhos dessa aliança ficarem 400 anos como escravos no Egito. É o mesmo Deus. E é o mesmo Deus que levantou Moisés e com braço forte fez eles passar em seco no Mar Vermelho e passar 40 anos no deserto, sendo cuidado, protegido, alimentado e sustentado de forma sobrenatural.
Então o salmista está falando assim, ó, vede, olhai, contemplai, que desolações o Senhor já fez na terra. Sabe o que eu aprendo aqui, amado? Que eu e vocês somos convidados para olhar na nossa história, olhar no retrovisor, olhar para trás e observar quantas vezes Deus já proveu, quantas vezes Deus já livrou, quantas vezes Deus já levantou, quantas vezes Deus já cuidou, quantas vezes Deus já operou até mesmo milagre na sua vida. E o maior de todos, a tua salvação. A tua salvação. Porque vamos lembrar, como diz lá em Efésios, lembrai-vos que outrora vocês eram perdidos, sem Deus, sem paz, sem aliança, estranhos aos pactos e aliança, mas agora chegastes perto, vós que estavam longe, agora por Jesus, vocês estão perto. Irmão, vamos olhar para trás. Quem era você antes de conhecer Jesus? Quem era você? Alguns estavam no fundo do poço, dominado pelo álcool, pela idolatria, prostituição, ou às vezes nada dessas coisas você vivia, mas você vivia longe de Deus, vivia na ignorância, perdido em trevas. Mas o momento que o Senhor abriu os teus olhos e você pôde contemplar a glória de Deus, porque todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. E quando o Espírito Santo puxou a cortina e nós olhamos Jesus e a glória de Deus, nós podemos nos arrepender, confessar a Jesus e ter uma vida transformada, cheia de paz e de esperança. Então, amado, pensa comigo, o que é a minha e a tua vida sem Jesus? Nada. Até mesmo ele falou, sem mim nada vocês podem fazer. Agora presta atenção, o que o Senhor está nos convidando nesse verso aqui? Olhe, que desolações o Senhor já fez. Quantas ações o Senhor já fez nessa face da terra, Ele já efetuou, Ele já operou. Então Deus está me convidando a uma reflexão sobre a ação dEle na minha vida, na minha história. Você consegue olhar Deus na tua história? Quantos aqui conseguem enxergar a ação de Deus na sua história? Diga amém. Glória a Deus por isso, meu amado, glória a Deus. Vamos ao versículo 9, Salmo 46, 9. E aqui nós começamos a entender que na soberania de Deus, no tempo de Deus, Ele vai colocar fim à guerra. Está escrito, Ele põe termo ou fim à guerra. Até os confins do mundo, Ele quebra o arco, despedaça a lança, Ele queima os carros no fogo. Ou seja, Deus é o único que pode trazer paz verdadeira, é o único que pode desarmar as nações. E isso vai acontecer um dia, viu, amado? Mas eu quero fazer duas aplicações aqui. Primeiro, na sua e na minha vida. Quando nós estávamos sem Deus, vivíamos em trevas, em guerra, conflitos pessoais. E se você ainda porventura passa e vive em conflitos pessoais, só há uma maneira, uma única maneira de você encontrar paz dentro do seu coração. Sabe como? Quando você abre o seu coração para Jesus, convida Ele para reinar, e aí Ele põe fim na guerra. O Senhor põe fim na guerra do teu coração, nos teus conflitos. Porque Ele é o príncipe da paz. O Senhor deixou a sua paz, não como o mundo a dá. Ele nos deu uma paz que vai além de toda a compreensão humana. Agora, o segundo ponto que eu quero aplicar dentro desse versículo é o seguinte, que um dia, quando Jesus voltar, tudo quanto é arma, todo armamento militar, todo armamento bélico, até mesmo as bombas nucleares, todas essas coisas vão acabar. O Senhor vai queimar, o Senhor vai destruir as armas de guerra. O Senhor vai acabar com todas as guerras, sabe por quê? Porque Ele vai estabelecer o seu reino, Ele vai estabelecer a paz, porque Ele é o príncipe da paz. O Senhor vai um dia voltar e o mundo será totalmente transformado. Os ímpios serão destruídos e só vai estar presente aqueles que têm Deus no coração, aqueles que aceitam a soberania do Senhor. Irmãos, nós precisamos entender que só Deus pode desarmar os conflitos deste mundo e também do nosso coração. Portanto, conforme diz o versículo chave no verso 10, 46, 10 do Salmo 46, 10 diz assim: aquietai-vos, aquietai-vos. Você pode dizer para o irmão que está do teu lado, diga assim, ó,
aquietai-vos. Sabei que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Aquiete o teu coração. Acalma o teu coração. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O maior desafio do nosso coração, irmãos, é entregar o controle na mão de Deus. Entrega o controle na mão de Deus. Seu coração está aflito, está angustiado. Fala assim: Senhor, eu não quero mais controlar. Está aí o controle, é teu. Entrega o controle na mão de Deus, na soberania de Deus. O que significa entregar o controle na mão de Deus? Significa o seguinte: não lute mais. Não tente com as tuas forças. Não tente nadar com teus braços. Não tente lutar contra aquilo que está acontecendo. Se é algo que você não tem como fazer, que não depende da sua ação humana, só de Deus, então, amados, entrega ao Senhor. Como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará o que está no teu coração. Descansa no Senhor. Faz com que Deus, ou permita com que Deus realmente faça do jeito, da maneira dele. Não tente fazer da sua. A paz vem, irmãos. A paz vem, irmãos, do conhecimento prático de Deus. Nós precisamos confiar na palavra. E aí, para encerrar o versículo 11, o que está escrito no verso 11? Lá no Salmo 46, 11 está escrito: o Senhor dos exércitos, mais uma vez, repetindo como no versículo 7, o Senhor poderoso, o Senhor dos exércitos, o Senhor que eu e você temos uma aliança. Vem uma declaração: Ele está conosco. Ele não estará e nem esteve, Ele está hoje, continuará estando amanhã, e depois de amanhã, e pelo século dos séculos dos séculos. O Deus da aliança, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Portanto, irmãos, podemos descansar, porque Deus é fiel e presente. Eu quero ler um versículo aqui, apenas a parte B dele, Hebreus 13, 5, a parte B do texto. É interessante demais esse versículo aqui, eu quero compartilhar com vocês. Está escrito assim, Hebreus 13, 5b. De maneira alguma, diz o Senhor, eu te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Você crê nisso? Deus está dizendo que nunca vai te deixar, nunca vai abandonar você. Tem maridos que abandonam esposa e família, tem mulher que abandona os filhos e o esposo, mas Deus nunca nos abandona, porque Deus não quebra a aliança, Deus não quebra a aliança, Ele é fiel. Agora, nós precisamos confiar em Deus nessas três verdades, podemos acalmar o nosso coração. Quais são as verdades? Que Ele é o nosso refúgio, que Ele está presente e que Ele é soberano. E eu quero concluir dizendo o seguinte: Deus é refúgio, Deus está presente, Ele é soberano. O segredo para um coração calmo, o segredo para um coração ser aquietado, não está na ausência dos problemas, porque isso é impossível, é uma utopia, mas está em quê? Está na presença e no conhecimento de Deus, está na presença dEle, está em sentir a presença e de conhecer a Ele, de se relacionar com Deus. Portanto, meu amado, acalme o seu coração. Deus está no controle de cada detalhe da sua vida. Acalme o seu coração, Deus é refúgio, Deus está presente, Deus é soberano em toda e qualquer situação. Acalma o teu coração, acalma o teu coração. Quero que você coloque de pé neste momento. Eu quero te convidar para você refletir na letra desta canção, e que essa canção seja uma oração para a tua vida. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração.
buscando direção, descanse em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Declare com a sua voz. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu vejo uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Que neste momento você possa descansar totalmente no Senhor. Coloca a mão no seu coração neste momento e começa a declarar sobre Ele. Acalma-te, coração, aquietai-vos e sabeis que nós temos um Deus. O nosso Deus é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele é o socorro presente no dia da angústia. O Senhor dos exércitos, Ele não é a nossa fortaleza. Então neste momento, meu querido, se você é tomado de tristeza, angústia, ou de qualquer sentimento que está roubando a sua paz, as suas preocupações, que neste momento o Senhor possa declarar sobre a tua vida e operar de uma forma sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo, gerando uma paz que Ele deseja, uma paz que Ele pode, uma paz que Ele opera, uma paz que vem dos céus, a paz de Deus. Esta paz pode ser sobre a vida do povo que tem uma aliança com Deus. Você tem aliança com Deus? Então confie na promessa, confie na palavra. Ele falou, foi Ele que declarou: o Senhor dos exércitos está contigo. O Deus de Jacó é o seu refúgio. Portanto, não temerei, não temeremos, ainda que aconteça coisas desagradáveis, ruins, que fogem do controle. O Deus de Jacó está conosco. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Então, meu amado, se derrama na presença do Senhor neste momento. Deixa o Espírito Santo tocar no teu coração. Deixa Ele curar as suas feridas. Deixa Ele limpar a sua dor. Perdoe se você tiver que perdoar. Libere perdão neste momento. Não guarde ressentimento nem mágoa no seu coração. Deixa Deus agir sobre a tua vida. Confesse pecado. Confesse o seu pecado. Se porventura você quebrou a aliança, se porventura você está longe de Deus, renove a sua fé, renove o seu coração. Sabe de uma coisa? Se há alguém entre nós que deseja renovar a aliança com Deus, por alguma razão e motivo que você e Deus sabe, e você não precisa contar para mim o que é, mas que você possa apenas se entregar, apenas se render. Eu quero te fazer um convite. Enquanto nós estivermos cantando mais uma estrofe, que você possa tomar na sua vida uma decisão, passos de fé. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, e que você possa renovar a sua fé com o Senhor. Deixa o Senhor acalmar o teu coração. Se você está precisando de perdão do Senhor, venha receber pela fé. Confia nele, confia nele, confia nele. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar sobre a tua vida, eu quero orar sobre a tua cabeça, colocar a mão em você e falar: Deus, coloca a paz nessa vida agora, em nome de Jesus.